Esse é o Broncas da Cidade. E no comando, um apresentador que não tem papa na língua e fala na bucha. Como vai, Sérgio França? Olá, meus amigos de todo o Brasil, principalmente do estado do Pará. Muito obrigado sempre pelo carinho de sua audiência. Aos amigos da internet, muito obrigado também às emissoras que compõem o Broncas da Cidade. Ao meu amigo Adriano Roberto, lá no Recife, com mais de 100 emissoras de rádio, acompanhando a agência PE de rádios para todo o Nordeste. Alô, Recife, Pernambuco, aquele abraço. Nós estamos nesse momento aqui na abertura do jornal, hoje sexta-feira. Eu costumo dizer diariamente que tem um político que representa a mim, e acredito que representa pelo menos a metade do Pará. E se Deus assim o abençoar, quem sabe se esse deputado que eu vou falar agora não chega a presidente da República pela sua seriedade, que é realmente impressionante. Eu estou do outro lado, direto para Belém do Pará, um dos mais brilhantes atuantes deputados estaduais do estado do Pará. Delegado e deputado estadual Caveira. Delegado Caveira, bom dia. Bom dia, Sérgio França, Broncas da Cidade. Bom dia a todos os ouvintes desse programa que só fala a verdade. Delegado, eu costumo dizer, inclusive o senhor já sabe desde a última vez, haviam dito que todos os deputados do estado do Pará teriam assinado um valor de um empréstimo, hoje em dólares, cerca de 2 bilhões de dólares, eu acho que isso, não lembro, eram 100 milhões, 600 milhões de dólares, e eu disse aqui no ar que o delegado Caveira jamais assinaria, e de fato o delegado não assinou. Quando houve essa bronca dos respiradores para o estado do Pará, eu lembro-me aqui em uma entrevista que o senhor nos deu, que o senhor foi o primeiro a dizer, opa, tem coisa errada. O senhor tentou levantar e fazer uma CPI para saber o que estava acontecendo com relação aos respiradores, que hoje aí é outro escândalo nacional, que estamos metidos, eu digo, o Pará. Foi assim ou não foi, deputado Caveira? Sim, eu quero só retornar um pouco para corrigir os valores aí do empréstimo, que foi 100 milhões de dólares, em média de 550 milhões de reais de empréstimo. Eu, além de não apoiar, não assinei. Voltando aí na ideia dos respiradores. Na oportunidade, articulamos aí 7 deputados para assinar uma requisição para o secretário de Saúde, Alberto Beltrame, prestar todos os esclarecimentos a respeito das compras dos ventiladores, a respeito dos valores, a empresa que deu esses aparelhos para o estado do Pará, aparelhos caríssimos e que custaram 50,4 milhões para o estado do Pará. E não entregaram os aparelhos, e não entregaram um aparelho cedo, aparelhos que não funcionavam para salvar vidas. Eu considero aparelhos porque se não serve para salvar vidas, serve para quê? Brincar. E aí conseguimos aí, junto ao secretário de Estado, eu e 6 deputados, uma requisição. E ele precisa os esclarecimentos para a Assembleia Legislativa, e nós estamos ainda no período de análise da documentação para, quem sabe, partir para uma CPI desse caso, que já está bem evidente aí, até a Polícia Federal, inclusive, visitou ontem aí o Palácio do Governo e a casa de vários servidores públicos, vários funcionários, e a casa do governador e do secretário de Saúde. Deputado Caveira, existe uma possibilidade, inclusive eu ouvi comentários, de que o senhor seria um dos primeiros
depois de uma CPI, se fosse o caso, a pedir o impeachment do governador. Procede essa informação, deputado Caveira? Bom, isso aí vai depender de muito trabalho da Assembleia Legislativa e do desenrolar dos fatos, inclusive dos trabalhos da própria Polícia Federal, da Justiça Federal, do STJ. Quero enaltecer os trabalhos da Polícia Federal, dizer que estão de parabéns, enaltecer os trabalhos do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu as buscas e apreensões da Polícia Federal, culminando na prisão, na apreensão R$750 mil aproximadamente de uma caixa térmica na casa dos dois aí da Secretaria de Saúde, porque alguns deputados e alguns servidores públicos tiveram a petulância de tentar desqualificar a ação da Polícia Federal. Isso é uma vergonha, se o deputado falar que é uma armação política que está acontecendo no estado do Pará. Eles fazem o que querem, do jeito que querem, fazem aí as maiores atrocidades com dinheiro público, envia 25 milhões para comprar respirador de brinquedo, trata pelo WhatsApp a pessoa de amigo, e a culpa é de Bolsonaro. Culpa é Bolsonaro da operação da Polícia Federal. Conversa para boi dormir, né? A gente tem que acreditar nas instituições, principalmente uma instituição séria igual a Polícia Federal. São as instituições mais queridas do Brasil hoje, a Polícia Federal. Não há por que cantar uma operação que está trabalhando com autoria e materialização certa de crimes praticados contra a administração pública. Deputado Caveira, o chefe de Polícia Civil, o delegado Alberto, disse que a ação da Polícia Federal, o presidente da Câmara da Assembleia, o presidente da Assembleia, líder do governo, disse primeiro que realmente era uma ação política e de que não teria havido a compra dos respiradores, que o dinheiro foi devolvido e não poderia haver crimes, não é? Primeiro ponto. Segundo ponto, o chefe da Polícia Civil, o doutor Alberto, disse que a ação da Polícia Federal foi um show de vou fazer de novo, atenção Zé. O chefe da Polícia Civil, doutor Alberto Teixeira, disse que a ação da Polícia Federal foi uma ação para aparecer, uma ação desordenada, e que não haveria necessidade daquela forma que foi feita. E o presidente da Assembleia Legislativa, líder do governo, disse realmente que era uma prisão política, era uma ação política, uma vez que os 25 milhões foram devolvidos e não haveria nenhum tipo de prejuízo aos cofres públicos do Estado. Como o senhor analisa a observação do chefe de polícia e como o senhor analisa o deputado presidente lá, líder do partido do governo? Bom, Sérgio, eu não coadoro com essas ideias, inclusive muito me admiro pessoas técnicas, pessoas que têm conhecimento, disputar provas contidas no bojo do inquérito aí das investigações, provas mais que claras e evidentes, quando troca de mensagens e provando uma aproximação essa compra. Não pode ter lá talvez de amizade, porque é um sentimento muito pessoal. Se é amigo, não dizer uma simples mensagem que é amigo é uma coisa. Se é amigo de verdade, é porque o amigo de verdade ele não pratica a maldade com o outro. E o outro também não aduna com a maldade do outro. Então, a amizade aí que passou longe. Acho que não podem se dizer que são amigos. Que pessoas que infelizmente ou infelizmente praticaram atos imoral, ilegal, a Polícia Federal está apurando. Muito me entristece a opinião.
parlamentares, apesar que parlamentares são técnicos ou têm capacidade política para raciocinar, né? Está falando a respeito das provas, para estar falando a respeito das investigações, temos que quer estudar os parlamentares, então, opinião deles, eles têm a liberdade de expressão, inclusive tem foro de prestativa de função, não podem falar qualquer coisa que pouca coisa vai atingir os mesmos, haja vista que tem imunidade. Mas quando uma pessoa técnica abre a boca para manifestar, a gente espera muito mais. Eu não estou com a ideia, eu acredito na Polícia Federal, acredito na Justiça. Infelizmente, em alguns casos pode haver interferência, mas o Jornal Nacional ontem foi quase 10 minutos, mostrando, explicando muito pausadamente o que aconteceu e a forma que aconteceu. E isso aí é irrefutável, não há como ter argumento em cima de fatos, não há como. Deputado Caveira, ainda 2 denúncias pesam, pelo menos nas redes sociais, e me parece que já comprovadas. Uma delas é a questão da compra de 2,5 milhões de garrafa PET, e a outra se compara à história do aluguel de ambulâncias. Os aluguéis das ambulâncias, por um determinado número, acho que 4 ou 8, daria para comprar aí, acredito que 40 ambulâncias UTIs. O senhor, como oposição e um homem sério desde que assumiu o seu mandato, o que o senhor pode dizer para a gente dessas denúncias? Elas existem ou são apenas fake news? Exatamente, o que o secretário de Saúde tem feito ultimamente, assinando tratos aí, a meu ver, totalmente desarrazoado, com preços muito superfaturados. Inclusive, as denúncias serão encaminhadas para os órgãos de controle para ser averiguada item por item. Exemplo, essas garrafas PET que o Estado adquiriu, mais de 1 milhão de garrafas PET a R$ 1,50. São garrafas de 250 ml cada. Só que eu, pessoalmente, no supermercado, o supermercado mais caro do Brasil, aqui no a nossa cidade de Belém, e nesse supermercado eu detectei água mineral de 300 mineral, não é uma garrafa vazia de 240 ml, é uma água mineral de 350 ml. Custa 65 centavos. Uma água mineral de 1,5 litro, ela custa 49. Agora o Estado comprar garrafas vazias de R$ 1,50, isso, toda certeza, é uma aberração, um absurdo. Alguém está ganhando muito com isso e alguém tem que ser responsabilizado. O fato de cancelar o contrato e devolver dinheiro não apaga os crimes praticados, não. Devem ser responsabilizados. Inclusive, sugeri ontem, na sessão plenária remota, a demissão para o governador. Falei, governador, vou te ajudar a administrar um pouco o Estado. Peço mandando para o secretário Alberto Beltrame, porque só está assinando contrato que dificulta a vida do próprio gestor. Está dificultando. Então, eu acho que tem que fazer um pente fino, tem que mandar muita gente embora e aguardar as investigações da Polícia Federal, para ver quem é que vai ser preso, quem é que vai para a cadeia e quem é que não vai. Eu acho que vai sobrar poucos, Paulo França. Vai sobrar poucos, Sérgio França, poucos. Eu realmente fico impressionado com a cara de pau de muitos gestores aí, né? 750 mil reais. O senhor tem esse dinheiro guardado na sua casa dentro de uma caixa de picolé, deputado? Só curiosidade. Nem na caixa forte, nem no banco não tem esse tanto de dinheiro, nem no banco, já dentro de casa. Então, voltando aqui na conta das ambulâncias também, esse contrato existe, eu já tenho posto o contrato, já está analisando minuciosamente. Foi um gasto de quase 8 milhões de reais, o aluguel das ambulâncias, é um absurdo. Isso também é obra do secretário de Saúde, Alberto Beltrame. Eu já sugeri ontem.
Governador, enquanto há tempo de ter menos problemas no Estado, porque a Polícia Federal deve vir aqui várias outras vezes, já tá, só pelos fatos acontecidos. Demita, comece por esse secretário, mas tem outros que eu ainda vou dar mão para demitir. Agora eu quero deixar claro uma coisa para você que nos assiste, inclusive de fora do Estado, a honestidade desse deputado. Eu falei dos 750 mil, mas você sabe quanto ele já devolveu aos cofres públicos? Esse foi o primeiro, Adriano Roberto e o pessoal do Nordeste. Este deputado que aparece no vídeo foi o primeiro deputado a denunciar que um ticket de refeição de um deputado estadual no estado do Pará é R$1.000 por dia, é de R$1.000. Um deputado do estado do Pará chega a comer R$30 mil por mês. Entre tantas outras, ele já devolveu em regalias que é lhe permitido, é legal, mas é imoral, mais de R$2.600.000 aos cofres do governo e pretende, até o final do mandato, devolver R$10 milhões. Aonde você encontra um homem desse? Aonde você encontra um homem com essa honestidade? Então, 750 mil, para ele, se ele fosse desonesto, desleal, é merreca. Estou certo, deputado? É em média de R$200 mil por mês que o contribuinte tem que pagar para deputados ter as regalias e mordomias do cargo e manter as suas atividades parlamentares. O único deputado do estado do Pará, deputado delegado, para quem quiser seguir nas redes sociais, @delegado Caveira, no Instagram e Facebook, o que devolve, em média, todo esse valor do estado do Pará, devolve quase R$3 milhões. E eu volto a bater numa tecla que o meu coração, a cabeça, a minha moral, ela não deixa passar. Um deputado receber além do salário R$25 mil mês, em média de 5 mil líquido, ele tem o ticket de alimentação de R$30 mil por mês, R$1.000 por dia. Isso é um absurdo. Um deputado do estado ganhar R$1.000 por dia para se alimentar. Não há lugar para dar esse dinheiro. Para gastar esse dinheiro com comida, não há lugar para gastar esse dinheiro com comida. Isso é um absurdo e é uma das coisas que eu venho falando desde o princípio, desde o do mandato. E a população sabe, né? A gente vem falando sempre, mas parece que todo mundo tranquilo e está certo. Acho que só ele indigno. Deputado, muito obrigado, deputado Caveira. O senhor realmente é um orgulho para o estado do Pará. Eu sinto cada vez mais prazer em sempre falar com o senhor, porque o senhor não tem rabo preso com ninguém, é muito transparente, é claro, doa quem doer. Eu realmente sou seu fã, todo mundo sabe disso, que eu sempre falo a mesma coisa, sabe, porque o senhor é muito íntegro e digno ao mandato de deputado estadual no estado do Pará. Deputado, bom final de semana para o senhor, Deus lhe abençoe e volte sempre, deputado. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, meu amigo e companheiro Sérgio França. Deus continue abençoando e dando a oportunidade de estar sempre transmitindo a verdade e ter esse contato com as pessoas do Brasil. Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado, deputado Caveira, deputado estadual. Vou rapidamente no intervalo e volto. Esse é o deputado, esse é o homem certo do povo. Atenção, Pará, grite comigo. Estamos apresentando Broncas da Cidade, com Sérgio França.